Bom dia a todas e todos. Estão me ouvindo? Todos? Ok, então podemos começar. Obrigado, primeiro, pela presença de todos aqui no nosso painel Telebrasil. Mais um ano eu tenho a oportunidade de moderar uma mesa com um tema tão importante. Eu falei aqui, venho falando, o setor de telecomunicações, o setor de energia tem dialogado bastante em busca de construção de um cenário que viabilize a sustentabilidade do modelo de reordenamento, utilização dos pontos de fixação. Eu acho que tem diversas temáticas importantes e eu estou com um time de peso aqui, né? Estou com reguladores, né? Tem aqui a presença do André representando a Anatel, do Marcos Vinícius representando a ANEEL. Temos aqui as entidades setoriais, né? Eu hoje, como Conexis, vou fazer a mediação, então eu deixo a nossa vocalização para o Luiz Henrique e para o Rodrigo Schuch da ANEEL. Temos também o Brandão, representando a Abrad, e temos também o nosso querido Alexandre, que não só vocaliza aí a voz de diversos setores, mas em especial da academia, né, com diversos estudos sobre o tema. Aqui a gente pretende fazer, na dinâmica do painel, uma rodada inicial, né, com falas de até 5 minutos, e eu tenho aqui também algumas perguntas, 2 perguntas para cada painelista. A depender dessa rodada inicial, a gente agrupa ou não na segunda rodada essas perguntas, tá bom? Fazendo uma breve contextualização, eu acho que a gente tem aí a discussão de postes há pelo menos mais de 27 anos. Né? A gente teve ali a primeira resolução conjunta, em 1999, que trouxe primeiras regras sobre compartilhamento de infraestrutura. Naquele momento também tinha o setor de petróleo envolvido na resolução conjunta 01. Depois nós tivemos, em 2014, a resolução conjunta número 4, que trouxe regras relacionadas a critérios de ocupação e, basicamente, a definição de valor de referência do ponto de fixação. Após isso, a gente tem aí um cenário onde a gente, até pelo crescimento da própria necessidade de conectividade, né, então a gente teve uma massificação aí de provedores, né, e isso, de certa forma, trouxe uma maior necessidade de utilização dos pontos de fixação. E, ao longo desses anos, a gente vem discutindo aí uma nova resolução conjunta que possa endereçar essa questão e possa também trazer soluções para diversos temas. Né? Eu acho que o que está em discussão hoje na mesa? A gente tem a exploração comercial da infraestrutura, né? A existência ou não do posteiro. A gente tem questões relacionadas à metodologia de precificação, que são importantes, né, dentro de uma dinâmica de preço orientado a custo, que é o que se vem desenhando. Tem a necessidade de regularização das ocupações. A gente está falando aí de mais de 50 milhões de postes e pelo menos 13 milhões de postes prioritários a serem reorganizados. Então, é uma dinâmica necessária de ser discutida de como viabilizar isso, né? Dentro disso tem outras questões, né? A necessidade de políticas públicas que enderecem e vão de encontro à necessidade de trazer aí esse reordenamento de forma sustentável no modelo de longo prazo. E, obviamente, acho que todos aqui podem, sobre as suas perspectivas agora nessa rodada inicial, dar as primeiras falas sobre como que cada entidade, cada regulador, como que o setor privado está enxergando aí o tema de postes, especialmente no momento em que o processo está na Anatel, aguardando aí a pacificação de um entendimento sobre a figura do terceiro explorador, mas a gente tem aí a iniciativa privada dialogando sobre o tema em diversos fóruns. Então, é importante, na fala dos senhores, eu gostaria de pedir que abordem sobre essas diversas perspectivas. Então, começo aqui com meu amigo André, falando em nome da Anatel sobre o tema. Opa, muito prazer, viu, Bruno? Obrigado pelo convite. Estou aqui rodeado de um time de peso mesmo, um time de peso também sentado ali na plateia. Vejo meus colegas de Anatel e isso me remete, e aí eu vou introduzir minha fala lá em 2017, quando a gente começou a rediscutir a instrução, a resolução conjunta 04,
que trazia na nossa vista lá atrás, acho que o Marcos ainda não participava junto com a gente ativamente, era o Davi, mas lá atrás a gente já tinha uma percepção de que a 04 não tinha sido eficaz, né? A gente tinha uma crescente explosão de conflitos setoriais sobre preço do lado dos conflitos recebidos pela Anatel, e desde lá a gente começou a discutir qual que seria o problema, quais seriam as causas dos problemas, e eu estava até brincando ali na nossa intra prévia aqui, que a gente desenhou uma espinha de peixe, que essa espinha de peixe a gente não sabia onde que era o começo dela e o final dela, qual que era o problema, qual que era a causa, de tão complexo que é. E aí eu fiquei pensando aqui, vendo o painel anterior, me veio a imagem de um emaranhado e um novelo. Então eu vou usar essa analogia do novelo. Um novelo e um emaranhado, ele geralmente começa com um nozinho. E assim ele vai, e esse nozinho, ele causou aquilo tudo, mas na hora que você olha o emaranhado, você não consegue identificar esse nozinho pequenininho, né? E esse nó, na opinião da Anatel, eu trago isso como uma visão institucional mesmo, que foi até defendido recentemente lá no âmbito judicial lá do Ceará, que acho que muitos tiveram acesso, até o Marcos participou, né? É o preço. É o preço. O preço, quando se fala da regulação setorial de compartilhamento de postos, ele é central. Ele é central. E ele é, eu diria, a sinalização mais efetiva que o regulador pode dar. Você estabelecer um preço justo, razoável, com metodologia, né, Marcos? Que eu acho que é uma questão importante. Você começa a... Você não vai acabar com um emaranhado. Nesse emaranhado você tem ocupação irregular, você tem clandestino, você tem rede legada, você tem N fatores, beleza? E a gente vai ter que atacar esse emaranhado, porque esse emaranhado está aí, com milhares de provedores no nosso Brasil, desde 2017 para cá, a gente teve essa explosão. E a gente vai ter que atacar cada um. Só que se você não tratar aquele nozinho inicial que você tem que tratar, e na minha opinião, você tinha que ter tratado desde o início da conversa, vai voltar, o emaranhado volta, porque a sinalização não está correta. Então, cabe ao regulador sempre tentar imaginar qual que é a causa do problema, e eu acho que sempre que a gente sempre discutiu em duas vertentes. Uma vertente do preço, que seria uma visão natural do setor de telecomunicações, e uma visão da regularização da ocupação, que seria uma questão de competência e de clamor pelas distribuidoras, né? Só que elas não são separadas, certo? Eu tive acesso recentemente a um estudo do IPEA que indica, inclusive, que a precificação nesse mercado de compartilhamento ela é importante até para você acertar o ponto. Vamos supor que não exista regulação. Você tem um monopolista daquele ponto de fixação, né, que a gente fala, mas da infraestrutura de acesso, o monopolista ele tem uma liberdade muito maior de precificação do seu ativo, mas essa precificação ela tem que ser adequada também. Porque se você erra a mão, vamos dizer assim, se você erra a mão, e aí eu vou explorar alguns pontos concretos, isso é tudo só uma deixa, porque a gente vai falar depois, quando eu falar da coleta. Quando você erra a mão, você traz efeitos perversos para todos os envolvidos, certo? Então, com essa deixa, eu vou também falar rápido, né? E passar para um dos nossos colegas. Valeu. Obrigado, André. Acho que você tocou num dos pontos essenciais, que é preço, já fazendo ali uma dinâmica com o Marcos, que vai falar na sequência. E a gente tem números públicos de cobrança de ponto de fixação em até R$ 38, né? Então, há uma discrepância muito grande. Então, a gente precisa, de fato, debater a questão do preço, observando que ele vai ser o fio condutor da promoção da conectividade, né? Então, por favor, Marcos Vinícius. Pois não. Bom dia, pessoal. Primeiro, registrar a satisfação de representar a ANEEL, agradecer o convite
participar desse evento. A gente fica muito feliz de interagir com o setor de telecomunicações. A ANEEL tem todo o interesse de participar e contribuir com esse debate, né? E aí vou aproveitar aqui a fala do André para citar o ponto do preço. É um ponto muito importante para o setor de telecomunicações e a gente concorda com a importância do tema. Eu queria passar essa mensagem. Só 2 pontos que já estão na norma, que eu acho que mostram o tanto que a gente discutiu e amadureceu esse tema. Primeiro ponto, o preço passa a ser regulado, vai ter um preço teto, então isso muda a dinâmica, né? Esse é um ponto bastante importante, orientado a custos, né? Isso já está na proposta. E eu trago um outro ponto que talvez isso passe despercebido, mas para mim esse é disruptivo. Tá? O preço real pago pelo usuário do poste pode ser tão pequeno como centavos. Porque o que a gente está estabelecendo lá é que a distribuidora pode cobrar um único preço pelo ponto de fixação. Então, se o setor de telecomunicações compartilha aquele ponto, no limite com 10, dependendo da tecnologia, com 20 usuários, o preço é dividido por essa quantidade. Então, a gente está trazendo uma revolução nesse aspecto. Tá? Mas um outro ponto que emerge nesse debate é que parece que a gente avançou muito, tem boas propostas quanto ao preço, quanto à regularização, mas parece que a gente se perdeu num ponto menor. Eu fico com essa impressão que é o debate sobre o explorador de infraestrutura, né? A norma ela tem elementos muito importantes e a gente ficou desde 2023 discutindo um ponto pequeno que é o de explorador de infraestrutura. Mas a mensagem que eu queria passar hoje sobre isso, pessoal, é uma mensagem de esperança, assim, que eu acho que a gente está nas etapas finais, né? O debate ganhou um contorno jurídico ainda mais importante com o decreto 12068. A nossa procuradoria fez uma interpretação do decreto diferente da procuradoria da Anatel. Então, essa divergência, né, ela é levada para um fluxo interno da AGU e eu acho que agora está no momento final a AGU se posicionar e daí o debate vai ser direcionado de acordo com a decisão final da AGU. E aí, dirimindo esse ponto, a gente fecha os detalhes finais da norma no texto da ANEEL, aprovado na Anatel, e o texto aprovado na ANEEL e na Anatel. E eu queria também colocar um outro ponto que representa isso de motivação e de esperança, né? Que hoje, enquanto a gente está aqui, está sendo inaugurado o escritório da ANEEL em São Paulo. E o escritório da ANEEL em São Paulo vai estar localizado no prédio da Anatel. Nesse momento, inclusive, o José Borges e o Fábio Cassotti estão lá prestigiando a nossa inauguração e assinando o contrato. Agora sai a resolução do problema. Isso para mostrar que as duas agências têm muito senso de dever, sabe, da importância do tema. Está muito claro o diagnóstico, por que a gente precisa avançar. E se, por um lado, a gente não conseguiu, as duas agências, responder às necessidades do tema no prazo necessário, eu diria que isso foi uma oportunidade de o tema ganhar maturidade. Hoje a gente vê os atores, ganhou visibilidade, né? Eu acho que talvez essa situação do Ceará mostre tanto que o tema ganhou visibilidade na sociedade, tem muito projeto de lei municipal, tem um projeto de lei avançando no Congresso Nacional, então o tema ganhou visibilidade e isso impulsionou o debate. Então acho que a gente está num ponto de maturidade e eu acredito que com isso, né, destravando esse debate jurídico, a gente consegue aprovar a norma e fazer essa transformação no setor. Mas é isso, vamos avançar no debate. Obrigado, Marcos. Eu passo imediatamente para o meu amigo Luiz Henrique, para as primeiras considerações. Ele que está ali com a voz um pouco prejudicada, mas ele vai falar muito bem, como sempre. Bom dia a todos, obrigado aí pela oportunidade, é uma alegria estar aqui no painel Telebrasil, compartilhando o tema postes. Então, parabéns aos organizadores, antes de mais nada. O Bruno passou rasteira aqui, eu pedi para falar por último, que eu estou com a voz prejudicada. Mas assim, o tema é tão maduro que qualquer um aqui na plateia podia subir aqui e também dar a sua opinião. É igual a convocação da seleção brasileira, todo mundo tem opinião sobre o tema. Se o Neymar deve ir ou não deve ir. Apesar de reconhecer todo o esforço, o tempo não é neutro. Eu vou dar o exemplo da desvio de rota de um avião. O avião tem que ir do ponto A para o ponto B. Passou uma hora, ele desviou 1 grau. À medida que o tempo passa, corrigir esse desvio é cada vez mais difícil. 10 anos de desvio, a tarefa é hercúlea. Se falar que o nó central é o preço, ótimo. Que o debate sobre o explorador é menor. Eu não sei se é menor nessa altura do campeonato, porque não adianta ter um preço correto se você não tem fiscalização, vão continuar tendo incentivos para estar de forma clandestina, de forma irregular no poste, porque não tem a fiscalização de fato. A distribuidora elétrica fala que esse não é um problema dela, que ela tem outras tantas coisas para fazer. Então me faz crer que ter alguém
um xerife ali para fiscalizar com essa atividade, é um debate importante. A rota desviou, tem 20 horas que o voo perdeu, tá? Aquele 1 grau já passou 20 horas de voo, a gente devia estar chegando em Tóquio e está lá em Moscou. Então, assim, esse é o ponto crucial no nosso entendimento. A situação de mercado, a concorrência desleal que acontece, e é uma concorrência que você não consegue apontar um culpado, né? O fulano está desleal por quê? Porque simplesmente ele tentou submeter um projeto, não aprovou, ele tem um contrato com cláusula abusiva. A gente mapeou isso, né, na justiça, a justiça comum, mais de 700 reclamações, ações judiciais discutindo preço, só preço, com resultados meia calabresa, meia mussarela na justiça. Então tem estado que o que a justiça está decidindo incentiva a Telecom a questionar os preços, né, ir para a justiça. Tem estado que não, né? Então a gente está numa situação bem crítica. Tem agora um projeto de lei no Congresso Nacional que talvez acho que seja o caminho se não avança nas agências essa solução. O ponto só é isso, assim, se a gente tem hoje uma coleta feita pela Anatel, se tem algumas informações, deveria trazer preço para aplicar para todo mundo imediatamente, para dar uma orientação para todo o mercado. O preço é esse, né? A gente vive num ambiente de concorrência, então assim, a banda larga é R$ 79,90, R$ 89,90. Ninguém consegue admitir um custo de preço de poste de R$ 38,00, de R$ 16,00. A conta não fecha, né? Então, acho que imediatamente aplicar esse preço de referência nos contratos entre os iguais, naquelas regiões, é fundamental. Então, esse é o primeiro comentário aqui para o debate. Obrigado. Obrigado, Luiz Henrique. Você tocou num ponto importante que depois o André vai voltar aqui nas informações da coleta de dados, que eu acho que é importante para a gente construir aí esse cenário. Brandão, meu amigo, está com você a palavra. Obrigado pela presença. Obrigado a todos. Agradeço o convite para discutir esse assunto. Eu acho que esse tema, assim, eu estou há 24 anos discutindo no setor elétrico esse tema de poste. E quando a resolução conjunta lá foi, primeiro em 99 foi editada, a gente tinha meia dúzia de operadores, né, para disputar a ocupação daquele posto. A discussão era preço, né. Em 2014 a gente passou para uma regulação de um preço de referência, né, e de fato concordo que a gente está muito distante do ideal, mas o que a gente tem hoje não é mais a situação que a gente tinha. Então, eu acho que a regulação ela está desatualizada. Hoje nós temos dados aí da Anatel, 22 mil operadores disputando o espaço dos postes. A gente tem ali, pela regra da ABNT, 5 ou 6 pontos de fixação por poste. Então, a gente tem uma disputa aí, né? Então, assim, eu acho que o problema ele passa por duas ordens. Uma é a de preço e a outra é de governança do poste. Acho que a gente tem mais convergências do que divergências. Eu acho que é um avanço a gente ter o preço fixado pela ANEEL, né? Eu acho que a gente resolve grande parte das disputas, né? Eu acho, assim como a gente fala, o preço orientado a custo não significa que é uma tarifa pelo custo. Parece uma sutileza, mas não é, né? O modelo brasileiro lá da Lei 8987 adotou a tarifa, o regime pelo preço, né? Então, o valor a ser fixado não é puramente o custo. Ele tem uma parcela do custo, uma parcela desse custo, e é importante a gente ter clareza aí, as duas agências, que o custo que a gente tem hoje não é o custo que a gente vai ter para o futuro. Então, o passado não é proxy necessariamente para a fixação do que vai ser a tarifa daqui para frente, porque o que se coloca na resolução conjunta aí do PL é um conjunto de obrigações para a distribuidora que são muito diferentes, muito mais desafiadores e, portanto, vão demandar um custo operacional muito maior do que a gente tem hoje. O preço também, ele tem uma parcela de remuneração do ativo. A gente pode discutir qual que é o percentual disso, é a questão metodológica,
mas tem uma parcela tanto de investimento da distribuidora como no investimento do consumidor, né? O consumidor de energia elétrica paga mensalmente, né, por aquele ativo que está colocado. Então, é razoável que ele tenha também, né, uma parcela, né, em relação a isso. A gente pode discutir o percentual, mas conceitualmente o consumidor investe, portanto, ele tem que ter também um retorno sobre aquilo que está sendo explorado. Se a parcela de preço, tanto na resolução conjunta quanto no PL, está bem colocado, isso vai ser fixado pela ANEEL. Agora, tem uma questão de governança, né? A gente olha para o emaranhado de fios, o novelo, mais de 40, às vezes, fios num poste que é para ter 6, né? E eles coloca, bom, a distribuidora não está fazendo o trabalho dela adequadamente. Bom, a questão é que a regulação que foi construída lá em 99 e atualizada em 2014, ela não dá as ferramentas para a distribuidora fazer uma gestão efetiva desse problema, né? A distribuidora não pode simplesmente cortar os fios dos operadores. Então, assim, a resolução conjunta ela traz um conjunto de ferramentas, o PL também, mas é uma discussão que a gente precisa ter de governança. Não adianta trocar a distribuidora pelo posteiro, porque nenhum dos dois tem poder de polícia. E o terceiro ponto que eu colocaria, eu acho que é fundamental a atuação das agências reguladoras, porque não é só uma questão de fiscalização da distribuidora. Se a gente não tiver uma mudança no modelo regulatório de telecom, e especialmente se a gente não tiver uma fiscalização que tenha consequência jurídica para o clandestino, a gente vai estar enxugando o gelo. A gente já teve, e posso trazer aqui inúmeros exemplos, né, de regularização feito pelas distribuidoras em colaboração com prefeituras, e 6 meses depois está do mesmo jeito, né? A gente teve caso lá em Campinas que uma regularização durante 2 meses, o mesmo operador passou o cabo dele de forma clandestina 8 vezes. O que acontece com ele? Nada. Por isso ele vai continuar. Então não adianta só a gente discutir preço, não adianta só a gente discutir regularização, porque senão a gente vai estar enxugando gelo, né? Eu trago aqui o exemplo do que acontece no setor elétrico. A distribuidora obrigada, que tem lá o que a gente chama de BDGD, a base de dados georreferenciada dos postes, né? Por que a Anatel, e já trouxemos isso para a Anatel, não pode exigir do operador como condição para ele ter a operação, que ele demonstre que ele tem contratos com a distribuidora compatível com a quantidade de consumidores que ele atende, sob pena, no limite de perder a outorga. Precisa ter consequência jurídica para a clandestinidade. Viu os dados lá da consulta pública, cerca de 60% da ocupação é clandestina. A gente não vai avançar, ainda que a gente avance sobre preço, se a gente não chegar ao ponto de identificar, e isso é um papel das agências, precisa ter repercussão jurídica para a clandestinidade. Eu acho que esse é um ponto de partida. A gente vê, às vezes, né, quando a distribuidora tive agora Santa Catarina, né, a distribuidora fazendo um corte de cabos com uma regularização e atuação junto de uma prefeitura, e uma van estacionada na esquina. Estava só esperando a distribuidora virar as costas, né, porque tem a interrupção do serviço, para imediatamente restabelecer o serviço de forma clandestina. Então a gente não pode perder isso de vista. Isso não é questão de distribuidora, é questão de posteiro. Isso é questão de governança dos postes, isso é questão de fiscalização, né? E isso não dá para contar exclusivamente com a distribuidora para fazer isso. A distribuidora precisa de um auxílio, primeiro para ter governança efetiva sobre o poste, para que ela possa, né, enfrentar e ter ferramentas para isso, mas é preciso também uma atuação dos órgãos reguladores, né, para que a gente tenha efetivamente um combate a essa operação clandestina
que no limite é uma questão de concorrência desleal do setor de telecom, de vocês, não é do setor elétrico, não. Quando tem um que paga e o outro que não paga, a gente tem ali um desvio que precisa ser enfrentado, como eu falei, sob pena da gente regularizar e, na sequência, tá o emaranhado lá, o novelo, exatamente do mesmo jeito. Obrigado, Brandão. Acho que está no combo essa discussão do modelo de sustentabilidade que a gente pretende a médio e longo prazo, né? E nesse viés, o Chuck é um dos vocais dentre as entidades que compõem ali uma proposta de solução consensual. Pode também falar um pouquinho aí nas suas falas iniciais dessa sustentabilidade do modelo que a gente propõe. Obrigado, Bruno. Bom dia a todos. Obrigado, Bruno, pelo convite, ao Ferrari, que cordialmente aí tem nos convidado aqui para esses debates públicos aqui, né, ano após ano. Eu acho que os debates, eles, enfim, de certa forma, vão melhorando o nosso setor, né? O Brandão talvez não esteve aqui no ano passado, não lembro, tá, Brandão? Mas ano passado eu estava no painel discutindo exatamente o combate à informalidade, que é nociva ao setor. Quem está aqui certamente quer resolver, né, essa questão. Comentei também que nós contratamos uma consultoria também, chegamos aqui a um número estimado entre 10 a 15 milhões de clientes informais hoje no Brasil, ou seja, se a gente tem hoje, pelos dados da Anatel, cerca de 55 milhões de assinantes da banda larga fixa, a gente tem lá cerca de 10 a 15 milhões a mais, né, que não estão computados nesse número, e a Anatel tem feito um trabalho de combate a essa informalidade. Tá? Acho que talvez a gente possa aqui setorialmente discutir, né, as ações que estão sendo tomadas, que não é só apenas a coleta de postes, né, que a Anatel fez agora, que ela está comemorando, obviamente, que a gente conseguiu mais de 3 mil contratos, 3 mil empresas registraram no seu número exato aqui agora de cabeça, mas que representa 75% aí do mercado total, né? Então, acho que isso também é um ponto, Brandão, para a gente também parabenizar, né? Porque acho que a gente está nesse caminho, né? Ainda tem muito caminho, porque nós temos hoje 17 mil empresas, né? Você comentou dos 22, mas a Anatel fez um trabalho aí também para outorgar todas as empresas. Antes você tinha a empresa outorgada, empresa com dispensa de outorga, e aí tinha um entendimento equivocado sobre as obrigações de cada um, né? Muitas empresas não outorgadas achavam que não precisavam, né, reportar seus dados à Anatel. E não estou nem dizendo nesse momento que quem reporta o dado está em compliance 100% com a questão da regularização dos postos, que eu acho que isso é outro trabalho que a gente tem. Mas ainda assim, né, a gente tem hoje um mercado que, se você pegar as 20 maiores empresas do Brasil, já representa aí cerca de 70% do market share. Então a gente tem muito trabalho aqui, tá? E o que eu queria trazer é que a gente está com vocês para essa regularização, porque quem está sofrendo no final do dia somos nós. Eu sempre pego aqui a referência do preço da banda larga fixa. Quem está nesse negócio, acho que o Bruno comentou há 20 e tantos anos, eu estou há 26 anos no setor de telecomunicações, né? Eu observei o primeiro serviço de banda larga no Brasil, e banda larga já aí com a banda larga mesmo, sem ser o dial-up, né? E a gente começou esse mercado com um preço em torno de R$100, R$120. A gente vendia o ADSL 256. Eu estava aqui numa operadora aqui de Brasília chamada Brasil Telecom, né? E hoje, 26 anos depois, a gente vende o mesmo preço de R$120, entregando às vezes até 1 giga. Então, assim, isso mostra que, ainda que o modelo tenha essas anomalias e precisa ser corrigido, do ponto de vista concorrencial e principalmente do ponto de vista do consumidor, é um modelo de extremo sucesso. O modelo de banda larga fixa brasileira, ele é, sem sombra de dúvida, referência internacional. Nós somos o terceiro país de banda larga fixa hoje no mundo. A gente só fica atrás dos Estados Unidos e da China. Nós não somos o terceiro país de PIB, de extensão territorial, enfim, população, mas a gente é o terceiro país em conectividade fixa do mundo. Então, esses dados aqui, acho que eles também precisam ser comemorados, e a gente precisa, obviamente, refiná-los, né? A gente precisa trabalhar juntos aqui, todos nós. Acho que eu vou falar um pouco desse trabalho conjunto, tá? Mas a gente precisa trabalhar juntos aqui, não só as associações que aqui estão, mas também os outros setores, né? Acho que isso é muito importante. E agora, trazendo aqui a luz que o Bruno falou, né, como é que está esse trabalho. Primeiro,
esse tema do postes, eu acho que ele é o tema mais caro para todos nós aqui, do setor de telecomunicações. Assim, a gente observa que em vários momentos, ou em várias empresas, isso aqui representa ou o primeiro ou o segundo maior custo da empresa, né? E aí você olha e fala, putz, mas será que isso é justo, né? O segundo maior custo é em postes, né? Quando você tem aí investimentos em tecnologia, investimentos em serviços para fazer e tal, e aí você tem o poste lá, né, com essa questão. Então, assim, a gente vem trabalhando aqui de forma setorial, acho que esse tema nos uniu, né? A gente tem 8 associações signatárias de um documento, né, cujo qual a gente traz uma proposta efetiva de como que deveria ser essa regulamentação do postes. Mas eu queria, para não me alongar muito, o tempo está bem apertado, eu queria deixar aqui que a gente tem um ponto em comum, que a gente assim, não tem como negociar nesse momento, que é o preço teto. A gente falou de preço referência. Preço referência, quem gosta muito são os advogados, porque isso vai para a justiça o tempo inteiro. Porque ele é um preço de referência. Ele pode cobrar 2 vezes aquele preço de referência, 3 vezes. E a gente vê isso. O Luiz comentou aqui do preço de R$ 38,00, ele é de um associado meu, que está lá no Rio Grande do Sul. Entendeu? Ele está pagando R$ 38,00 no poste. E a gente tem gente que está pagando R$ 2,00. Qual é a inteligência de precificação? Qual é essa inteligência, né, de precificação? Porque não tem lógica um negócio desse. Um cobrar 38, outro cobrar 3, outro cobrar 7. Então, o que a gente discute aqui, e eu acho que esse aqui é o mote da nossa proposição, é um preço teto fixado e congelado por 5 anos, a 5,44. O 5,44 agora precisa ser... a gente precisa pegar os índices de inflação para a gente poder ajustar. Se eu não me engano, agora está ficando em torno de 5,80 alguma coisa, tá? Esse 5,44. Que a gente entende que é um preço acima do preço que a ANEEL trouxe como o modelo de custo da ANEEL. É um preço acima do que a Anatel também divulgou, do preço de custo dela. E a gente entende que ele é o suficiente para que a gente possa fazer a regularização, que na proposta a gente coloca em regularizar tudo em 5 anos, podendo ser, obviamente, que acho que tem um envolvimento pesado aqui de todas as empresas que são do setor, não só do setor de telecomunicações, mas também das concessionárias de energia, né? E a gente entende que, partindo desse pressuposto do preço, aquela empresa que hoje fala que não tem como competir, e eu concordo contigo que tem uma série de cabos e tudo mais, aí que a gente precisa acertar isso daí, ela não tem mais a desculpa, porque a gente fica aquele negócio, o preço é alto, então não consigo pagar, então não faço. Aí, entendeu? A gente precisa ter um ponto de partida para que a gente coloque todo mundo na mesa e fale assim, agora vamos resolver, o preço de partida está aqui, temos que resolver essa questão. E daí sai toda a nossa proposição, que enfim, de novo, né, são 8 associações signatárias desse documento, acho que abrange um pequeno prestador, um médio prestador, um grande prestador. Acho que isso aqui a gente conseguiu de forma inédita no setor, que foi unir todos, né? A gente gostaria muito que a Brad também tivesse abraçado junto conosco, a gente teve várias discussões também, porque eu acho que assim, nós temos tudo para resolver esse problema. O comentário aqui de 2017, mas desde que eu entrei no setor de telecom em 2000, que postes é problema, sempre foi, né? Então assim, então a gente tem que resolver. Se nós não conseguirmos resolver aqui, a gente vai ter aí, o Luiz comentou da questão legislativa, do PL que está tramitando, mas a gente tem o judiciário também, né? Tem algumas coisas acontecendo aí no judiciário que podem sobrepor aquilo que a gente não está conseguindo resolver. Então a gente precisa correr com isso, estabelecer esse preço teto imediato, congelado por 5 anos, até que se tenha um modelo de precificação definido pela ANEEL, né? Qual seria o preço justo. A gente tende, viu, Brandon, você comentou disso, não sabe se é 5, se é 6, são 6 pontos de fixação no poste, tá? E a gente tem a proposta de trazer lá um equipamento que você consegue splitar isso aqui em 4 cabos, ou seja, você poderia colocar até 24 cabos no poste. Poderia ser outro, poderia ser de 6, poderia ser de 2, mas pegando a premissa dos 24, ou seja, você teria uma política inclusiva que você não poderia, né, ter uma empresa falando que não consigo passar o cabo, porque também a gente não pode chegar para a empresa que está pagando imposto e tudo mais, tem funcionários, tem responsabilidade, e falar assim, agora só tem 5, você vai estar de fora, né? Ou só tem 6, você está de fora. Então, a gente tem que ter, né, um trabalho que seja inclusivo, para que a gente tenha as empresas entrando com a gente, que a gente possa cobrar da forma correta. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto aqui. Obrigado, Chuck. Eu passo imediatamente para o Alexandre. Obrigado, Bruno. É uma honra estar aqui.
Eu agradeço o convite para estar nesse evento. Irei iniciar minha intervenção contando um pequeno acontecimento, uma ocorrência que eu presenciei num evento anterior. Há alguns anos eu estava num evento similar a esse, e antes do início do evento, o presidente, na época, o presidente da ANEEL, me perguntou: Alexandre, você estuda esse tema há tanto tempo, já publicou livros, artigos sobre o tema, me fale sobre a solução para o compartilhamento de postes. E essa pergunta ela veio 3 minutos antes do evento. Né? Eu confesso que ele, na época, me pegou um pouco de calças curtas, e eu falei um pouco de custo de transação, preço, regularização, problemas relativos ao compartilhamento de postes. Mas depois eu fiquei pensando, qual é o foco principal, qual é o problema principal, qual é a solução principal relativa a esse problema do compartilhamento de postes. E eu também, como professor de metodologia, eu tenho a premissa de que se eu não consigo explicitar a causa e a razão e o sentido do problema em poucos termos, em uma única frase, é porque eu não entendi muito bem qual é o problema. Eu pensei bastante sobre a situação, eu participei da espinha de peixe indicada pelo André, né? E eu acredito que o nó, André, não seja propriamente a regularização e o preço. Regularização e preço são medidas de intervenção. Acredito que o problema principal e a solução parte com um conjunto de 4 termos. Né? É a adequada atribuição de responsabilidade. Nós temos um problema com relação à atribuição de responsabilidade. Mas a responsabilidade que eu uso nessa frase, ela tem 2 acepções. A primeira é a responsabilidade como resultado da atribuição de competências. Tem relação com um ajuste institucional. Então, se a gente está tratando sobre preço, né, e há aqui já evidente um problema com relação à metodologia para o cálculo desse preço. Qual é o custo? Né? Então, nós não temos hoje um arranjo institucional adequado que venha a dirimir esse conflito. Estamos tratando aqui sobre cessão da exploração de infraestrutura. Existem argumentos favoráveis e desfavoráveis. Qual é o arranjo institucional adequado para a atribuição dessa responsabilidade? E a responsabilidade também é verificada na segunda acepção, a responsabilidade como um dever jurídico sucessivo, que é o descumprimento de uma obrigação, o descumprimento de um dever legal, a consequência da responsabilidade. Nós temos um mercado em que não temos a real consequência da irregularidade. Então, existe um incentivo muito forte para o descumprimento daquilo que está estabelecido em lei, e por conta disso, existe uma irregularidade incentivada e um desacordo entre o arranjo de incentivos com o interesse público. E aí, se eu posso sintetizar o problema numa única frase. Se eu posso sintetizar o problema numa única frase, eu poderia dizer que o problema é fácil ou difícil de resolver. Né? O problema é difícil de resolver por conta de 2 razões também. Por que o problema é tão complexo? Primeiro, porque desafia o modelo regulatório atual que regula serviços públicos. Estamos diante de um mercado que perpassa mais de um setor. Daí a dificuldade da resposta institucional do modelo atualmente enfrentado. Né? Nós temos 2 agências com culturas diferentes, com práticas diferentes, né, que precisam dialogar para se chegar a uma solução. Né? E a segunda razão de complexidade desse problema é porque ele desafia o modelo regulatório pautado numa lógica de comando e controle, da previsão abstrata de uma conduta com a respectiva sanção. Por quê? É impossível fiscalizar toda a ocupação irregular. É impossível fiscalizar a menos que as agências
venham disponibilizar um fiscal em cada quadra dos 5.569 municípios do Brasil. Então, esse modelo de previsão de descumprimento e a correspectiva infração, ele não funciona nesse arranjo. Existem outros modelos a partir de uma visão da natureza do próprio poste e da natureza desse mercado. Então, em 5 minutos, né, que me foi dado, eu acho que eu consegui cumprir, né, eu posso destacar, na minha opinião, que se não falarmos sobre essas duas questões, focada no modelo de atribuição de responsabilidade, esse debate ele não vai ser tão frutífero e não vai atingir justamente o nó, o ponto central do problema que vai gerar a efetiva solução. Obrigado, Alexandre. Acho que a gente finaliza aqui uma primeira rodada de primeiras falas abertas. Eu vou passar agora para uma segunda rodada bastante apertada e eu vou distribuir o puxão de orelha que eu recebi. Então eu conto com os meus amigos, já que a gente estamos entre amigos, a gente conseguir fazer essa fala em até 2, 3 minutos, para que a gente possa depois descompor todas as mesas ao mesmo tempo, tá? Então, vou pensar aqui alguns pontos. E para a Anatel, primeiramente, fez uma coleta de dados recente, com várias informações absorvidas de todo o setor acerca de contratos existentes. Então, seria importante, André, você abordar de que maneira a Anatel pode utilizar esses dados em benefício da construção de melhorias na resolução conjunta e também de que forma a Anatel está vendo esses possíveis movimentos de judicialização que, inclusive, o próprio Marcos comentou na fala dele. Vou começar pela segunda pergunta, que é mais fácil um pouquinho. E a Anatel está sempre disposta a contribuir em todos os foros, em todos os âmbitos, e acho que a discussão é sempre frutífera. Não sei se o Marcos concorda comigo, mas eu acho que a discussão lá no Ceará é uma discussão bem parecida com o que a gente está tendo aqui, né, com argumentos para todos os lados. E então, assim, a Anatel ela não se vê contra nenhuma iniciativa legislativa, judiciária. Acho que está todo mundo no seu papel. E o José Borges, nosso superintendente, ele é super participativo e colabora, inclusive, com todos os poderes para a gente solucionar isso quanto antes. Concordo, viu, Luiz, que o tempo não é passivo, certo? A gente já está... Isso era para ter sido resolvido anteontem, né? E agora eu vou para a coleta. Eu acho que esse foi um projeto que começou pequenininho. Eu lembro ele começou na ideia do projeto de regularização do SCM, né, de banda larga fixa, e a nossa superintendência ficou assim, mas com o que a gente vai contribuir? Com o que a gente vai contribuir? Porque isso tratava muito mais de outorga, de informação de acessos, né? E lá a gente falou, vamos colocar poste nisso aí, e acabou que virou, ao meu ver, um dos pontos positivaços da coleta, porque agora com as informações não estão 100% públicas e elas ainda estão em tratamento, porque tem muito outlier, mas esses outliers a gente vai até ao contrato para verificar se aquilo representa, porque como é a primeira vez, fazer tudo a primeira vez na vida é complicado, né? A gente tem uma curva de aprendizado, mas em agregado a gente já tem muita informação importante, e aí eu vou voltar na deixa que eu comecei lá atrás. Quando o monopolista não acerta o ponto do preço, ele gera situações adversas para todo mundo, são externalidades negativas para todo o setor, né? E isso, os dados que a gente trouxe, eu só posso falar de modo agregado, porque as coisas não estão públicas ainda, mas trouxe divergências bem grandes entre distribuidoras, sabe? Então a gente vê coisas meio estranhas, assim, que parece que quem está cobrando mais parece que não é quem está ganhando mais, mesmo em situações parecidas, sabe? Não é quem está arrecadando mais do setor de telecomunicações na questão de compartilhamento de postes. Então isso me remete lá atrás, meu ponto inicial, não de agora, mas de 2017, que a gente discutiu, mas parece não haver uma eficiência alocativa, não vou entrar no economês demais, mas que traga uma eficiência para o setor todo.
Não acho que regular o preço vai melhorar todo mundo. Não acho que regular o preço de hoje para amanhã vai desemaranhar o novelo, certo? Mas eu acho que a gente passou do tempo de trazer luz a esse tema, né? E para além, aí, uma das perguntas é, mas para onde que a gente vai com essa coleta, né? Porque isso foi um projeto, estava até falando com meus amigos, isso foi um projeto, é algo pontual que a gente adotou nos últimos meses, último semestre, e agora a gente está no processo de colher o fruto. Só que a percepção que a gente tem é que não pode parar aí. Ela vem de um projeto de regularização do SCM, junto a Anatel toda tomou gosto por essa questão, porque foi muito apoiada. Na verdade, eu não vejo ninguém indo contra o projeto, é uma das raras coisas unânimes na regulação, né? Até porque os regulados são quem participam mais, e a gente vê que, por exemplo, citou-se os 17 mil outorgados, né? Vários novos outorgados, e eu acredito que esse outorgado ele tem todo o interesse de se regularizar em termos de informação de acesso e tudo. Eu não sei se eu já passei do tempo, mas tentando sumarizar, isso tudo vai virar um processo na Anatel, e essa coleta a gente pretende torná-la perene, uma coisa que exista já, para a gente evoluir. A gente já tem a lista positiva, certo? Quem sabe mais para frente a gente possa ter uma lista negativa, né, com um prazo para as prestadoras se regularizarem, com a escadinha de maturidade delas. E a gente tem um item na agenda regulatória que está em discussão atualmente, da qual eu faço parte, inclusive, que está prevendo várias iniciativas perenes, inclusive com alternativas de extinção de quem está, mas não está regular. E desculpa ter passado o tempo. Já passo para você, judicialização, como a ANEEL vê isso? Eu vou ser breve, mas é preocupante, tá, Bruno? A gente, assim, eu acho que isso é fruto, né? Talvez a gente não conseguiu dar resposta porque os setores precisavam. Então, os atores, eles recorrem às instâncias, né, para resolver as suas situações. Mas o ponto por exemplo, no debate do Ceará, né, a gente foi o preço de referência, que lá era a tese, né, vamos estabelecer o preço de referência aqui nesses contratos, ele foi construído lá atrás com a média dos contratos daquela época. Eu gosto de falar que o Brasil tem mais de 100 distribuidoras. Nós temos 50 milhões de postes com características distintas. Temos poste de concreto, poste de madeira e por aí vai. Então, você tratar um valor médio para o caso concreto, a gente vai estar causando injustiça. Não é por outra razão que a nossa proposta no normativo é que o preço seja por distribuidora. E o preço de referência, ele é Brasil. O que a gente coloca de preocupante é que se a gente ancora no preço de referência sem olhar o caso concreto, que essa era a tese, pelo menos lá do Ceará, a gente vai estar causando injustiça. Então, em alguns casos, a gente pode estar levando um contrato que tem uma natureza de um preço mais baixo para um preço mais alto, e, por outro lado, né, um preço mais alto puxando para um preço mais baixo. Agora, a gente tem que respeitar, né, por outro lado, reconhecer, né, Bruno, que essa solução vai ser dada com um novo normativo. Não dá para ignorar que os atores eles buscam solucionar seus problemas. Então, o que a gente espera, né, é que seja concluída essa avaliação lá na AGU, né, eu acho que está no processo já de conclusão, e aí a gente consiga, de fato, aprovar o mesmo texto na ANEEL e o mesmo texto na Anatel. E eu acredito que isso está bem perto de acontecer. E quando isso acontecer, aí a gente vai ter uma nova realidade de preço e de regularização, né? Inclusive na linha de estabelecer responsabilidades, porque o normativo ele é bastante prescritivo em responsabilidades das partes, né? Então, acredito que a solução está perto de chegar. Obrigado, Marcos. Sequencialmente, Luiz e Brandão, perspectivas do PL 3220 na visão de conversas entre os setores, por favor. Vou responder isso e depois fazer minhas considerações finais, tá? Acho que tá aí, as agências não conseguem solucionar, o Congresso está tentando, né, e a gente bateu no Ministério, nos deputados, levou esse tema como um problema a ser resolvido. Então a gente espera que traga alguma solução, tá? O ótimo inimigo do bom. A gente não pode se apaixonar por modelo econômico, por restrições. Eu fui dar um chat GPT aqui, eu dei o exemplo do avião, que ele muda 1 grau e você desvia a rota. E aí eu perguntei aqui
quais instrumentos típicos de uma cabine de avião típica. E aí ele me trouxe uma infinidade, mas basicamente a rotação do motor, tem o GPS, tem o altímetro, tem o negócio do horizonte, tem um monte de coisa. A gente está medindo tudo isso e o avião está indo, tá desviando da rota, e a gente está medindo isso, está vendo, mas será que a temperatura do motor é importante, a rotação, a inclinação? E a verdade prática, eu represento empresas que estão ali no dia a dia, atendendo o cliente com essa pressão de custos, o Chico colocou aqui, segundo ou primeiro item de custos. Então, já fez uma coleta, estabelece de maneira imediata o preço de referência, teto para todo mundo, equaliza o mercado, de alguma forma. Não dá para ficar esperando. Isso não é neutro, o tempo não é neutro. Tem essa urgência que a gente requer. Por isso que, dada essa urgência, tem iniciativas das mais diversas. A gente mapeou 700 casos na justiça discutindo preço, mais de 300 projetos de lei municipal tratando de postes, 300 projetos de lei. Toda semana alguma associada liga se a Telcomp pode ajudar na cidade XYZ. A resposta é não, nós não temos gente suficiente. Mas existe lá um Ministério Público, um vereador, isso, aquilo, notificando todo mundo, um prefeito com tesoura na mão. Então, essa é a realidade que se impõe. E aí tem a questão da modicidade, do que é justo ou não é justo para o consumidor de energia elétrica, tem todos os incentivos adequados, mas a gente está discutindo isso há 20 anos e não resolve. Então, a urgência que se pede, dado a coleta, tem já alguma condição, as duas agências, de fazer algo imediato para equalizar esse mercado e já dar sinalização, porque o contrário, o melhor dos jogos é ficar quietinho na clandestinidade, na informalidade, porque você é o melhor benefício. Isso é muito ruim. Todo mundo está entendendo como que é o jogo. É isso. Obrigado, Bruno. Obrigado, Luiz. Brandão? Sim, eu acho que como o Marcos destacou, a gente ficou desde 2003 discutindo um tema que é lateral, que é essa questão do posteiro, quando a gente tem lá 35 artigos na resolução conjunta de convergência entre as agências que, como eu falei, vão no sentido correto, que é de você resolver a questão do preço, ele passa a ser regulado, e a questão da governança do poste. Você dá para o explorador da infraestrutura um conjunto de ferramentas que hoje ele não tem para poder fazer a regularização. E a nossa oposição ao posteiro é essencialmente porque a gente não enxerga que isso vai resolver o problema, né? A distribuidora não tem poder de polícia, o posteiro, esse é um privado, né? A distribuidora, pelo menos, é uma concessionária de serviço público. O posteiro, ele tem um mero contrato de cessão com a distribuidora. A gente acha que é um modelo juridicamente frágil e que não reduz custo. Acho que, na verdade, ele aumenta custo, porque você coloca um terceiro, né, que vai precisar da sua remuneração também para atuar nesse processo. A distribuidora, de alguma maneira, ela tem uma maior escala para atuar, então a gente entende que esse posteiro não é uma solução, é um agente que agrega risco, agrega custo, né, e que a gente vai ter menos governança sobre ele do que as agências hoje têm governança sobre a distribuidora, desde que ela tenha as ferramentas que estão apontadas na resolução conjunta e na lei. E trazendo para a sua pergunta sobre o projeto de lei. Não é perfeito, né? Assim como eu acho que é a avaliação das empresas de telecom dos setores. Porém, mesmo não sendo perfeito, né, a nossa posição aqui é melhor, né, a gente ter o PL do jeito que está e a gente resolver esse problema, do que a gente ficar em infinitas discussões na Câmara, depois volta para o Senado, cada setor tentando melhorar para o seu lado, piorando para o outro. A gente vai transportar para o Congresso o mesmo embate que tem acontecendo em outras esferas. Então, assim, a posição da ABRAD é, mesmo reconhecendo as imperfeições do projeto, a gente entende positivo, né, o avanço trazido por ele. A gente apoia e gostaria, né, de que a gente pudesse buscar uma convergência em relação a isso, porque pode não ser o ótimo para todo mundo, mas eu acho que ele é um ponto de
de partida que nos une naquilo que a gente tem de convergência. Obrigado, Brandão. E aí eu pergunto sequencialmente também ao Chuck e ao Alexandre como vocês veem a perspectiva de um acordo para que a gente tenha entre os setores ou um acordo de diálogo e de posicionamento nesses diversos fóruns para que a gente tenha aí, de fato, a definição de uma regulação eficiente para ambos os setores e para a sociedade. Bom, primeiro, o Brandão comentou aqui, a gente tem vários itens aí que são, né, convergentes, né, que a gente vem discutindo aí ao longo desse tempo. Acho que isso também é um ponto positivo, né? Queria também lembrar aqui, né, que, e vou voltar nesse tema simplesmente porque para a gente regulamentar, senão a gente não sai do lugar, né? A gente fala que tem mais de 50% dos postes irregulares, tem isso, tem aquilo. Mas a gente precisa, para a gente começar esse trabalho, a gente precisa ter esse preço teto na largada, né, esse preço teto. Importante para que a gente possa chamar todas as empresas, fazer uma convocação. A gente vai se comprometer, né, Brandão, para que a gente esteja também nesse processo, para que a gente possa ajudar na regularização, que a gente traga as empresas, que a gente explique e que, de certa forma, também trabalhe em conjunto com as agências aí para que a gente possa normalizar esse nosso setor aqui, tá? Que para a gente também é muito importante. Então, assim, como eu vejo que o tempo já estourou, Bruno, acho que eu vou aproveitar aqui, passar e agradecer novamente aí o convite, tá? E passo aqui para o meu amigo aqui, Alexandre. Bruno, o tempo já estourou, né? Então, eu vou só indicar algumas questões. Pode fazer os 2 minutos aí, Alexandre, eu já pedi ali para a produção. Tá certo, obrigado. Então, como eu falei, eu já publiquei alguns livros sobre o assunto, alguns artigos, e quem tiver interesse pode entrar em contato comigo. E eu estou no curso de uma pesquisa de pós-doutorado que trata justamente dessa questão, a possibilidade de um acordo, de uma mediação que ela não é restrita a uma medida normativa, né? É a possibilidade de uma associação com a distribuidora chegar num acordo e que, inclusive com relação a preço, que venha até mesmo a interferir em contratos já celebrados, né? Então, a questão do preço é muito cara aqui para o setor de telecomunicações, foi bem enfatizada, realmente impacta não só na realidade da prestadora única, mas até na própria competição. Mas se houver a possibilidade, eu acho que existe essa janela de um acordo coletivo mais amplo, seria possível até mesmo interferir em contratos já estabelecidos. Então, imagine que venha a Anatel e a ANEEL estabelecer um preço. Isso eu acho que vai demorar um pouco ainda para se estabelecer, mas as distribuidoras têm feito um esforço para celebrar novos contratos e contratos com prazo maior, prazos maiores, né? E provavelmente, né, esses contratos eles vão ser atos jurídicos perfeitos e não vão ser alcançados pela essa medida normativa. Então, por meio do acordo, né, e quem tiver interesse pode conversar comigo, eu posso detalhar melhor, seria possível se estabelecer um novo preço, inclusive reduzindo drasticamente a reversão, aquele valor que vai para a reversão para a modicidade tarifária. Agradeço mais uma vez a participação, Bruno, e encerro aqui a minha fala. Vocês viram aqui que a dona do evento já me cobrou o microfone, né? Então, eu queria agradecer aos meus amigos por terem aceitado esse convite. Eu acho que o debate ele sempre é oportuno para que a gente possa impulsionar o tema. Eu tenho experiência de que ano que vem a gente esteja discutindo outras coisas além de postes. E aí, certamente, a atuação de cada um de vocês vai ser essencial para a gente avançar. Eu vou pedir só para que vocês permaneçam sentados para a gente fazer a descomposição completa e vou devolver o microfone a quem de direito. Obrigado. Obrigado a todos que acompanharam aqui conosco.